Boa noite, amados. Amém. Graça e paz seja com todos. Amém? Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade, porque dignos não somos, mas aprove a Deus nos tornar dignos, nascendo como filho dele, para anunciar o Evangelho. Amém? Então, tudo é por ele, para ele e com ele. Em segundo lugar, agradecer ao pastor Amarildo, ao pastor Devito, pela oportunidade, do qual, como o pastor mesmo disse, nada é por acaso. Então eu creio que até mesmo o mais simples convite é um toque de Deus. E meu nome é Hélio Loyola, pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo a Vida. E estamos aqui na cidade há 7 anos. Nós viemos para cá no ano de 2006. Minha esposa, Noemi Loyola, está me acompanhando hoje. E o ministério que nós temos, amados, é um ministério itinerante, tá? Há 3 anos eu montei um site que Deus tratou comigo e estamos evangelizando nações através do site, aconselhando pessoas no Espírito Santo, Rio de Janeiro. E através do site, através de nossas vidas, pessoas têm voltado para Jesus, se reconciliado com Jesus. Há uma irmã que eu aconselho ela até hoje, faz 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Irmã Jane Monteiro, do Espírito Santo. O diabo estava assolando a vida dela e pela internet Deus nos colocou junto, né? Uma outra irmã no Espírito Santo também estava totalmente desviada, e eu postei algo lá. Ela: quem é o Senhor? Porque o que o Senhor falou tratou comigo. Amém. Daí eu falei: amém, amada. Eu sou Hélio Loyola, não era pastor na época, porque eu fui ungido a pastor em maio. E aproveitando também o ensejo, né? A palavra de Deus diz que nós temos que dar honra a quem é digno de honra, né? E o pastor Devito, através da palavra de Deus, através da orientação de Deus, que me ungiu a pastor, depois de algo que ocorreu, do qual, né, a gente pensou que, mas Deus é fiel, né? Então acontece coisas na vida da gente que a gente às vezes olha e fala: mas de novo, mas é para eu cair. E não é, amados. Muitas vezes é para Deus te levantar mais um pouquinho, tá? Desde que você esteja cada vez mais se submetendo a Ele, se entregando a Ele dia após dia. A entrega, amados, é dia após dia. Todos os dias nós temos que morrer um pouco mais, tá? Eu não quero me alongar, só me apresentando para aqueles que ainda não me conhecem. Pastor Amarildo já conheço há mais tempo, né? E estamos aí em unidade, amados, porque a partir do momento em que começa a surgir uma unidade no reino de Cristo, Deus já determinou bênção e vida. Está lá no Salmo 133. Deus olha para a unidade, a bênção e a vida já está determinada. Não é necessário nem buscar, porque a atitude de buscar a unidade um para com o outro, como um corpo, como um reino, já está buscando a Deus, o seu reino e a sua justiça. E nós cremos que através da unidade, que hoje está em poucos, mas Deus vai trazer muito mais, e esta cidade vai ser sim governada pelo reino de Deus, que já está neste lugar, e ele vai ser anunciado e levado em cada coração, em cada casa, em cada família, para que Deus seja totalmente glorificado, e a cidade de Pirassununga seja verdadeiramente um celeiro, não de um lugar onde exporta uma droga, onde mata muitos por todas as nações, mas onde exporta homens e mulheres de Deus que anunciam o Evangelho, que levam vida e paz. Eu creio desta forma e tenho buscado isso em Deus, não só eu, como os irmãos, os pastores aqui e mais gente por aí, amados. Não pense que nós estamos sozinhos, não. Elias pensou que estava só também, porém Deus falou para ele: ainda há 7.000 do qual você não sabe, que ainda não se dobraram diante de Baal e que me adoram. Da mesma forma, amados, nós não sabemos, mas Deus conhece cada um deles que está na cidade. Amém? Então eu creio que eu já fiz a apresentação,
uma outra oportunidade eu posso estar falando um pouco mais, amém? Quero que os irmãos abram a palavra no livro de Atos, no capítulo 17. A Bíblia toda marcada, eu tenho que segurar aqui. Capítulo 17, a partir do versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 5 em diante. Nós estaremos lendo até o versículo 6, 5 e 6. Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor: mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçam a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Amém? Até aqui, vamos. Só vou fazer uma breve oração, que nós já oramos, mas para que o Senhor possa estar falando aos corações de cada um. Amém? Amado e querido Deus, através da sua palavra revelada, Senhor, da sua palavra lida, eu te peço, trate em cada coração, Senhor. Cura, Senhor amado. Manifesta a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder. Batiza no Espírito Santo, Senhor, porque para o Senhor não tem dia, não tem hora, não tem momento, ó Pai. Todos os dias é dia para o Senhor, porque o Senhor criou todos eles, ó Pai amado, para que nós regozijássemos nele, para que nós alegrássemos nele através do poder do Espírito Santo que há em nós, Senhor. Trabalha em cada coração, cura a alma, Senhor amado, ressuscita o espírito, ó Pai, vivifica, Senhor amado, Senhor eterno, o interior de cada um aqui, para que te sirva verdadeiramente em espírito e em verdade, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e já te agradeço, porque creio, Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Pode se assentar, amados. Amados, nós vemos que a partir do momento que o Senhor chama alguém, e Ele tem chamado a muitos, algo vai acontecer. Em primeiro lugar, nós precisamos aceitar, ouvir o chamado e aceitar esse chamado. E após o chamado, devido à proposta que nos é feita, nós começamos a ler a Bíblia, começamos a estudar a Bíblia, começamos a examinar a Bíblia, e o Senhor então começa a revelar pouco a pouco qual é a vontade dEle para cada um de nós. Nem todos são chamados para fazer a mesma coisa, mas todos são chamados para fazer alguma coisa. Todos recebem dons, todos podem buscar no Espírito Santo o fruto do qual tem virtudes e do qual devemos buscar. Porém, a partir do momento que nós analisamos a proposta, nós temos que então aceitar, decidir em permanecer neste chamado, e aí então nos tornaremos escolhidos. Por isso a palavra nos diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A escolha não está propriamente e totalmente no Senhor, porque Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos chama, Ele nos dá a proposta, e nós examinamos, e nós aceitamos ou não. Porém, quando nós aceitamos esta proposta, nós passamos a ser escolhidos de Deus. E quando aceitamos a proposta, amados, nós estamos declarando ao Senhor que a nossa vida já não pertence mais a nós, que a minha vida não pertence mais a mim, não pertence mais ao meu reino, ao reino que eu ilusoriamente julgava ser o Deus dele, julgava ter o domínio total, julgava que podia fazer leis, contra leis, obedecer, desobedecer, voltar atrás, recuar.
nós começamos, amados, a perceber que não é desta forma mais. Que a partir do momento que nós decidimos aceitar o chamado do Senhor, nós deixamos de ter a nossa vida. Porém, não a perdemos, porque na realidade, quando entregamos nossa vida a Ele, nós já estamos ganhando. A palavra diz isso. Porém, quando eu não entrego minha vida ao Senhor, imaginando estar ganhando, por quê? Não, se eu entregar minha vida para Jesus, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo, eu não posso frequentar os lugares onde eu gosto, onde eu estou acostumado, eu não posso mais beber, eu não posso mais fumar, eu não posso mais fazer isso, fazer aquilo lá, eu não posso mais andar com fulano, com ciclano. E é uma verdade, irmãos. Porque quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, Ele nos tira do mundo. Porém, é a partir do processo de santificação, dia após dia, que o mundo vai sendo tirado de nós. Amém? Nós temos que compreender isso, que o processo de santificação, amados, ele não vai terminar nesta vida, ele não vai terminar neste mundo. O processo de santificação só terminará, só tornará, nos levará à total perfeição no dia do arrebatamento da igreja, ou no dia em que o Senhor te arrebatar individualmente através da morte. Então nós temos que decidir, nós temos que declarar ao Senhor, e não com palavras: Senhor, eu te sirvo, eu te amo, eu te adoro, como os cânticos aqui falaram tudo isso. Mas eu tenho visto, amados, por quase 15 anos de conversão, muitas vezes nós cantamos hinos, nós cantamos louvores, porém, da boca para fora, amados, nós nem percebemos o que estamos cantando, e o peso que aquela palavra que está saindo da nossa boca através de um cântico tem no mundo espiritual. Deus, além de conhecer o nosso coração, há também um inimigo que não conhece o coração, mas ele conhece as suas atitudes. Pois ele foi criado muito antes do que o homem, amados. Ele viu o primeiro homem ser criado, e ele viu que quando Deus criou todo o mundo, todas as criaturas que existem no mundo, Deus não tocou a sua mão, Deus falou com a sua palavra e tudo foi formado. Porém, quando chegou a vez de criar o ser humano, de criar a mim, de criar a você, amado, Deus foi lá e fez questão de tocar a mão. E o inimigo já cresceu o olho, amado, o inimigo já ficou irado, porque ele viu que Deus se apaixonou. Deus amou o homem de tal maneira que, após o homem ter pecado, enviou o seu Filho amado para morrer no meu lugar na cruz, para morrer no seu lugar na cruz, para que, se você crer nele, você jamais venha a morrer, mas você tenha a vida eterna em Cristo Jesus, juntamente com Deus no céu. E amados, o que Deus tem tratado comigo esses últimos tempos, e eu converso muito com o pastor Devito, é a respeito disso, amados, é a respeito do verdadeiro discípulo, de deixar de ser um seguidor, mas se tornar um discípulo, amado. O seguidor, ele vem e se adiciona, ele se junta à multidão, e não demora muito, ele pode até chegar com um fogo, ele pode chegar com um ânimo, ele pode chegar com uma vontade tremenda de fazer algo diferente em Deus, mas ele continua seguindo a multidão, ele continua seguindo a maioria. E hoje há aquele ditado, né? Mas a maioria faz, então eu também posso fazer. Amados, a própria palavra de Deus me diz que tudo eu posso fazer, tudo me é lícito. Eu posso, amado, sair daqui hoje e partir para Gandaia. Eu posso, amado, sair daqui hoje deste púlpito onde eu estou pregando e desistir de Cristo na calçada. Eu posso, se eu quiser, mas eu não devo. Isso não edifica a minha vida, isso não me dará vida, isso me dará morte. E infelizmente, amados, eu tenho visto por onde eu tenho andado, desde a minha conversão, e nós temos que tomar uma decisão, amados, porque fé é questão de posicionamento em
Deus. O exemplo de fé que nós temos a seguir, o único exemplo. E quando surgir exemplos semelhantes, seguir também. Mas quando desviar do exemplo, não siga mais, continue a trajetória, olhando para quem? Qual é o exemplo de fé que nós temos que seguir? Jesus Cristo, pois Ele é o autor e também é o consumador da tua fé, da minha fé. E saiba, amados, o que Jesus declarou e deixou bem claro: você no mundo sofrerá, você no mundo terá sofrimentos constantes, você não será aliviado, você nunca deixará de ser rodeado por inimigos, por pessoas invejosas, por pessoas que querem o teu mal, por pessoas que querem te derrubar. Vão te dar pedrada, vão te dar paulada, vão te dar bofetada, vão te dar cuspida, vão te ofender com palavras, vão te ofender com atitudes. Mas não se abale com isso. Como fala o Salmo 127, seja como o monte Sião, que não se abala por nada, que está à volta de Jerusalém, assim como Deus está à nossa volta, irmãos. E quando nós estamos verdadeiramente através de Cristo escondidos em Deus, nada pode abalar a fé de um cristão. Nada. Paulo deixou bem claro isso em Romanos 8, a partir do versículo 36, 35, por aí, 34. Nada, ninguém, nenhuma criatura, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem fome, nem doença, nada pode te apartar do amor de Deus, nada pode acabar com a tua fé. E eu sempre digo isso, amados, onde Deus me leva a pregar, eu atento mais, amados, para aquilo que não está escrito, para aquilo que Paulo não escreveu. Porém o Espírito Santo nos leva a meditar. Leiam o texto depois e os irmãos vão ver que Paulo não falou assim: nem mesmo eu posso me apartar do amor de Deus. Porque eu, de acordo com as escolhas que eu faça, eu posso me apartar do amor de Deus. Deus continuará me amando da mesma forma, incondicionalmente. Porém, no dia em que chegar o momento da justiça entrar em ação, um atributo de Deus no qual Ele também é muito reto nesse sentido, com dor no coração, amados, com tristeza nos olhos, com lágrimas nos olhos, assim quando Ele viu o filho dele ser crucificado e morrer, assim quando Ele viu o filho dele se apartar dele no sentido espiritual, quando pegou sobre Ele todos os nossos pecados, porque a angústia de Cristo, amados, a angústia que fez Ele suar até sangue, gotas de sangue, foi a ciência, o conhecimento de saber que por um breve momento Ele se apartaria do Pai devido ao pecado. Porque o pecado por si só não te separa de Deus. Ele tem que estar em união com você para que Ele possa te separar de Deus. O diabo não tem poder de fazer você pecar. O diabo, ele tem estratégias para te induzir ao erro, mas ele não pode te forçar a nada, ele não pode te tocar, amados. O diabo não sabe o que você pensa. A partir do momento que o que você pensa não é algo que ele mesmo soprou na sua mente, e quando ele sopra algo na sua mente, do qual está contrariando a palavra de Deus, através das suas atitudes, através do seu comportamento, da sua palavra, ele determina: ele recebeu a minha palavra. Por isso temos que ser sóbrios, vigilantes, orar, porque Ele está ao nosso derredor,
bramando como a um leão, mas ele não é um leão. O único leão que eu conheço, o único leão que eu respeito, o único leão que ruge e eu obedeço é o da tribo de Judá, Jesus Cristo. Porque ele não é um leão, ele brama como se fosse um, amados. Por isso nós precisamos estudar a Bíblia, por isso nós precisamos buscar o Espírito Santo, em vez de buscar outras coisas, para que nada neste mundo, do qual está no maligno, seja motivo, seja algo que venha distrair a tua fé. A palavra nos diz que você tem que seguir o caminho reto, não olhando para a direita, não olhando para a esquerda. Também nos diz que você não pode tirar a mão do arado, não pode recuar, não pode olhar para trás, porque o Senhor não tem prazer nestes. E a única coisa que o inimigo pode fazer é isto, é lançar coisas à sua volta, em todos os lugares, amados, para que você se distraia, para que você comece a olhar para o chão e não para o céu, para que você comece a pensar em coisas terrenas e não nas coisas celestiais. Aleluia. E tudo isso, amados, não conseguimos fazer por nós mesmos. Tudo isso depende totalmente do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Quanto mais buscamos o Espírito Santo, mais ele nos conduz à verdade, mais ele nos usa para que Cristo seja glorificado, mais de Cristo ele recebe e passa para nós, mais de nós ele discerne e leva para Deus, amados. Romanos 8 fala sobre tudo isso, a partir do 1 e segue-se. O Espírito Santo conhece o mais profundo do coração do homem e conhece também o mais profundo do coração de Deus. Amados, como pode dar errado? Como pode o Senhor não ouvir uma oração que não está sendo feita por você, mas está sendo feita pelo Espírito Santo? Porque Ele traz do coração de Deus e instala no teu coração a vontade de Deus para que se torne a sua vontade e você ande em linha, em alinhamento com o céu e comece tudo aquilo que você pedir para Deus vai acontecer, porque tudo aquilo que está no teu coração já veio de Deus. Só é necessário fé, amados, fé genuína, fé salvífica, fé que faz você andar, fé que faz você partir para cima do confronto, faz você desafiar cidades, faz você desafiar estados, países, nações. Esta fé, a partir do momento que Deus vê em você esta fé, Ele vê Jesus, porque Jesus é a própria fé, Jesus é a esperança. A palavra diz: Cristo em vós, esperança da glória. Quando nós temos essa fé de que tudo que está escrito aqui é o necessário para que sejamos salvos e para que andemos em vitória. Amados, entenda bem, quando eu digo vitória, amados, é diante de Deus e não diante dos homens, porque até mesmo diante de uma derrota no mundo, você está em Deus vencendo o mundo, porque você não se entregou às suas concupiscências, você não entregou aos seus desejos, você não entregou à soberba, você preferiu se entregar a Cristo. E quando Deus ele vê esta fé, amados, a palavra também nos diz que o único meio do qual eu consigo agradar a Deus é pela fé. Deus não vai se comover, amado, se eu chorar, murmurar, xingar, blasfemar, me revoltar. Quando Deus sente o cheiro suave de Cristo, quando Ele sente o cheiro da fé, Ele move o seu trono em sua direção. Nós temos isso no livro de Ezequiel. O trono de Deus não para, amados. Ele trabalha até hoje.
Por isso que Jesus falou: eu também trabalho, porque meu Pai até hoje trabalha. E não há descanso para nós aqui, amados, no sentido físico, no sentido terreno. Não há paz exterior, amados. Nós estamos em guerra. Nós estamos no bom combate, preservando a fé, para que no dia que a carreira findar, possamos chegar lá com a nossa cruz. Em Apocalipse a palavra diz assim: retorne ao primeiro amor, veja onde você caiu e se levante e recomece. Deus nos chama para isso. O que significa o cair? Significa onde você deixou sua cruz. Cristo caiu carregando a cruz. E quando ele não suportou, porque ali, amados, ele era totalmente homem, totalmente carne e sangue. Ele não usurpou de nada do que ele tinha de Deus. Ele não quis utilizar-se dos poderes de Deus, que ele também o é. Deus levantou Sirineu, para ajudá-lo. O Espírito Santo. Aleluia. Amados, quem que Jesus falou? Vocês não vão ficar só. Eu subirei ao Pai, rogarei ao Pai, e o Pai vos enviará outro Consolador, o Ajudador. O Espírito Santo, amados, está aqui para ajudar a carregar a cruz. Por isso o fardo é mais leve. Por isso muitas vezes já perguntaram para mim, principalmente onde eu morei já em Araras: como é que você continua servindo a Deus depois de tudo que Deus permitiu na tua vida? Uns ainda foram brandos e falaram assim, outros falaram: você está em pecado, Deus não é na sua vida nem na sua família, Deus não olha para você. E o Espírito Santo falava manso: caminha mais um pouco, meu servo. Não ande só uma milha, ande 2. Quer agradar a Deus, amados? Não ande nem a 2 que ele fala na palavra, ande 4, ande 8, ande 16. Porque o Senhor Jesus falou que todo servo fiel, que só cumpre aquilo que lhe foi mandado, para nada serve, amados. É inútil. Sejamos úteis ao reino de Deus. Façamos mais do que aquilo que nos é mandado. Abençoamos quando somos amaldiçoados. Damos flor quando nos atiram pedras. Damos palavras de edificação, palavras de restauração, quando nos dão palavras para nos arrebentar e nos derrubar, irmãos. Aprendamos a seguir o Mestre. O Espírito Santo é o Mestre da nova criatura. Este mundo é um labirinto, amados. Em 2005 Deus tratou comigo através de uma música do Ministério Ouvir e Crer: meu Consolador, o meu Ajudador. Eu estava num labirinto, amados. Eu sabia que tinha saída, mas eu não encontrava. Eu não conseguia encontrar nem mesmo Deus para que eu pudesse sair, porque a saída só está em Deus. E esta música fala: quando você está num labirinto que você olha, você não vê saída, mas você crê e sabe que tem saída, mas você não consegue encontrar, então vem o Consolador.
e te conduz em meio a esse labirinto e te leva a uma porta onde você vai sair. O campo é largo, a caminhada é estreita, mas o largo não está fora, o largo está dentro. Você vê fora pegando fogo, você vê fora bomba sendo detonada em sua direção, mas o teu interior está totalmente em paz. Você deita e dorme no Senhor, você acorda no Senhor, você vive no Senhor, você vive para o Senhor, você vive com o Senhor. E a partir do momento, amados, que você decidiu, se ainda não decidiu, que você decidir, e você permanecer nessa decisão de deixar Deus habitar em você, juntamente com Jesus, através do Espírito Santo, porque Jesus falou isso lá em João, se eu não me engano, capítulo 14, amados, tá? Se vocês amarem a minha palavra, eu e o Pai viremos a vós e faremos em você morada. E toda morada que Deus faz, amados, a intenção, a pretensão dele é que seja eterna. Se hoje você permitir que Deus habite nesta sua casa que é espiritual, amanhã, com muita alegria, Deus vai permitir que você também habite nele, que será a tua casa eterna. É mão, amados. Eu sempre falo para os meninos ali, eu chamo eles de meninos, tá? Porque para mim são meninos, porque praticamente todos nasceram em Cristo há pouco tempo, ou aqueles que não nasceram há pouco tempo retornaram para Cristo agora. Eu falo muito para eles sobre isso, sobre entregar. Não se preocupe com o tempo de as coisas acontecerem ou não na sua vida, pois quem determinará o tempo de Deus na sua vida é você, através da sua entrega. Quanto mais você se entregar ao Senhor, mais tempo você está remindo, mais tempo você está ganhando, mais experiência você está obtendo de Deus, mais sabedoria para ganhar e derrotar o inimigo, mais inteligência para perceber e discernir aquilo que o Espírito Santo te mostra. Encurte esse tempo, amado. A pastora Marilda comentou aqui, e eu quase dei risada aqui, porque me veio algo no coração, que a sociedade quer matar, né? Mas eu também fui chamado para matar. O cristão, o discípulo, se torna um homicida para Deus. Ô pastor, que negócio é esse? Explica. Eu não explico, mas o Espírito Santo explica. Nos tornamos homicidas em primeiro lugar quando matamos a nós mesmos.